Estamos iniciando o programa Alegria de Viver e, como sempre digo, é muito bom estarmos aqui reunidos, porque o dia que nós trazemos o Alegria de Viver, que nós gravamos, que nós trazemos o programa para vocês, ele é feito com muito carinho e nós estudamos, lemos, abordamos as questões que o Chico traz nessa bela obra que se chama Lindos Casos de Chico Xavier. Na verdade, é uma biografia do Chico escrita por Ramiro Gama e aqui traz muitas passagens interessantes da vida do Chico. Se você nunca viu nada, acesse, veja os programas anteriores, porque tem muitas passagens pitorescas, bonitas, para você conhecer a beleza desta alma, a beleza da alma de Chico Xavier. No programa passado, eu não sei se você lembra que nós abordamos a questão Vá com Deus, o título Vá com Deus do capítulo. Assista esse capítulo que ele é muito interessante, falando a respeito do pensamento das pessoas com relação a nós. Quando nós conversamos com as pessoas e nós causamos algumas reações nelas, e aí nós vamos ver a importância de quando nós temos boas atitudes, quando nós fazemos o bem, como isso repercute e de uma certa forma como as pessoas nos devolvem isso através das suas vibrações. Um capítulo muito especial. Hoje nós teremos um capítulo novo, então pegue seu livro, faça suas anotações, porque é sempre interessante nós termos aquilo que nos interessa mais, ou o foco principal daquele capítulo, você ter anotado. Assim, quando você precisar, se um dia você quiser contar a história para alguém, você tem todas essas informações guardadas ali, fica muito fácil de você buscar e de você se lembrar do que foi visto. Então, eu sou Solange Salom Godoy com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Esta viagem por este caminho, por esse sendeiro que é uma estrada luminosa, que é a vida de Chico Xavier, representa para nós muito prazer. É um prazer de podermos conhecer, de podermos falar, de podermos meditar por toda essa trajetória que essa alma generosa nos legou. Por falar em caminho, nós encontramos no caminho várias coisas. Nós encontramos curvas, encontramos retas, encontramos descidas, subidas, encontramos lugares bonitos, panoramas encantadores, encontramos lugares meio feios. Toda a estrada tem esses diversos trechos que tornam a caminhada não monótona. As pessoas muitas vezes se cansam daquelas estradas só retas, que não tem o povo até dorme no volante, porque não tem mudanças. A vida então é essa estrada, é também um comparativo que os espíritos utilizam para nos mostrar que nós não podemos ficar imaginando que é apenas uma única maneira de viver através de um caminho reto sem desafios. Por quê? Porque de verdade a pessoa se acomoda, se acostuma e ela pode dormir no volante da vida. Ela pode perder o contato com a realidade, ela pode ficar uma pessoa egoísta, ela pode se isolar dos demais e isso é nocivo para o processo evolutivo. Para aqueles que estamos na Terra precisando vencer nossas debilidades e conquistar novos valores, novos conhecimentos. Então você imagina uma estrada que é cheia de aventuras e acidentes, você na descida tem que testar o freio, não pode descer demais, na subida tem que fazer esforço, tem que mudar a marcha, as curvas você tem que diminuir a velocidade para poder fazer a curva sem capotar o veículo. Nos buracos você tem que andar devagar para não estragar a suspensão. Você tem que andar na velocidade prevista para depois não correr riscos de acidentes ou receber multas. Então você percebe que quando você está no volante ou quando você está mesmo sem um carro, caminhando ou correndo por algum caminho, você enfrentará circunstâncias bastante diferenciadas para testar as suas capacidades pessoais. Então imagina que você é um corredor, um atleta que vai fazer um treinamento para ter a sua resistência testada. Se você correr somente no plano,
você não vai saber se você tem resistência ou não. Você pode correr talvez 10 quilômetros em uma região reta e você chegará ao fim sem estar muito cansado. Mas esse mesmo indivíduo que tem a resistência para correr no plano, se ele pegar uma subidinha, se ele pegar 1 quilômetro de subida, ele chega lá em cima morto, se é que ele vai chegar. Porque a resistência vai ser testada em uma outra dinâmica. Então, essas são coisas que fazem a nossa vida estar revestida de enriquecimentos nas diversas etapas do nosso projeto. Você tem o período da sua estrada em que seus pais cuidam de você, você é vulnerável. Depois você tem da juventude, que você começa a andar sozinho, que você começa a ter suas aventuras, seus amiguinhos, vai para a escola. Muita gente traumatizou quando teve que ir para a escola pela primeira vez, não é mesmo, Solange? Quando foram para a escola pela primeira vez, deixaram um marco na comunidade escolar pelo escândalo que fizeram quando a mãe largou ela na porta, não é mesmo, Solange? Tudo isso é intriga da oposição. A Solange isso já aconteceu, aconteceu comigo mesmo. Nossa, Solange... eu dei um escândalo tão grande que até hoje eu tenho vergonha, porque eu tenho amigas daquela época que lembram desse escândalo. E você tinha quantos anos? 6, 7 anos? 6, nossa. Então, eu não queria de jeito nenhum me separar da minha mãe. Para mim foi uma coisa, era uma coisa que não dava para pensar. Minha mãe disse que até quando ela ia no banheiro eu tinha que ir junto, porque eu não queria ficar sem ela. E você vê, né, que é uma situação que foi uma etapa, um processo de trabalhar a personalidade de uma pessoa que depois de aquele primeiro impacto aprendeu a viver sem a mãe, pelo menos naqueles momentos. Então você observa que a vida tem esses percalços. Às vezes as curvas são muito abruptas, curvas essas que são representadas por perdas repentinas, desemprego, doença grave. Você estava indo bem, de repente aparece uma dor, você tem que correr. Nós temos um amigo que fomos fazer uma visita comercial, precisávamos comprar algumas coisas. E ele se queixou, ele chegou assim, eu tô com uma dor, eu tô com uma infecção, eu comi um hot dog, um cachorro quente, me fez mal. Eu olhei para ele e falei, escuta, você tá com dor aonde? Tô com dor aqui, nesse lado. E você, mas faz tempo que eu já fui no hospital, o médico me deu um Plasil, mandou voltar para casa. Falei, olha, vai pro hospital correndo, você tá com apendicite, se estourar isso dentro de você, você vai morrer. Eu falei assim, é mesmo? Vai logo pro hospital, se precisar eu te levo. Era numa outra cidade. Então a pessoa estava achando que ela estava com uma infecção, comeu um negocinho ruim, aqueles ovinhos verdes que fica na vitrine desses botecos boiando, aquela salsicha reluzente no óleo, né? Aquele negócio que faz 15 dias que está lá, comeu aquele negócio, passou mal, não teve diarreia, assim, não teve muito vômito, mas estava com dor. Levamos o rapaz para o hospital. Porque ele não estava muito aí, não. Nós falamos isso para ele. O irmão, ele tá mal, ele tem que comer um negócio ruim, o irmão dele. A mãe veio lá, ele tá se recuperando. Ele parecia que tinha saído de uma tumba. Quando ele chegou para nós, tava assim com aquela cara. Tava branquinho. Branco. Levamos ele para o hospital, internou, tava com apendicite. Se não tivesse sido operado, ele corria o risco de essa apendicite, se fosse tratada com aquela mesma morosidade, ela romper, ele infectar toda a cavidade intestinal, ter que tirar o intestino para fora, lavar, é uma tragédia, é a causa morte, antigamente a maior que existia, era uma das grandes causas mortes, era essa. Então você vê, de repente uma curva abrupta, né? Alguma coisa que estava indo bem, de repente fez uma guinada, foi para o hospital. Daí ele me escreveu, o médico constatou que é apendicite mesmo, vou operar amanhã. Então, vai operar, já operou, graças a Deus já se recuperou, tá bem, por uma fração de milímetro entre a vida e a morte. Então, às vezes, o nosso caminho, ele tem essas peculiaridades, e isso vai ficar na memória dele, isso fica na nossa memória, tanto que nós estamos contando. Assim como, por exemplo, quando nasce um filho, a partir do momento que você se une com uma pessoa, que a pessoa fica grávida, você passa a ser o pai ou ela vai ser a mãe, você fica com a responsabilidade. Dali para frente vai ter que trabalhar mais, você então fez uma curva suave de 9 meses, né? Diferente da apendicite, que é uma curva seca.
fez uma curva suave de 9 meses, mas é pro resto da vida. Você vai se preparando. Saiu daquela rota, pegou uma outra, né? Então, você percebe que existem na nossa existência vários acidentes. Às vezes a região é pedregosa, tá cheia de estrada sem manutenção, cheia de buraco, você passa por problemas, dificuldades de convivência com a família. Chegou a sogra para morar com você, você teve que morar com a sogra, você está na estrada sem manutenção, cheia de esburacada, essa é uma curva fechada, você não pode pisar, você tem que tomar cuidado porque a casa não é tua. Eu não digo na sogra, mas às vezes você precisa morar com uma pessoa porque você está fazendo um curso, ou você precisou ser acolhido por alguém porque você não tinha para onde ir. Você tem que ter aqueles cuidados, você está numa casa estranha, você não está podendo fazer o que você está habituado a fazer. São os percalços do caminho, a situação que você precisa se adequar. Então, são trechos interessantes que nos enriquecerão como pessoa. Agora, o nosso encontro de hoje tem uma peculiaridade, porque ele vai falar de um trecho ou de uma situação de uma estrada ou de uma caminhada que é importante que a gente medite. A estrada vai passar por sobre rios, riachos ou obstáculos. Às vezes, o engenheiro da estrada, ele faz a pessoa descer um vale profundo e subir o morro do outro lado. Porém, algumas vezes, eles optam por fazer o quê? Por tornar a estrada reta, utilizando-se de pilares para ligar as duas partes. Faz com que o caminho seja mais suave, seja menos arriscado de subir e descer, ou de descer e subir, e isso torna a viagem menos assim cansativa. Agora, algumas vezes a estrada está interrompida, há um problema, abre-se um buraco, há uma situação quando você vai construir a estrada para um determinado lugar agreste que ainda não existe estrada, você tem que enfrentar obstáculos como rios, às vezes rios largos. Então você não pode passar por debaixo do rio, né? Fazer uma caverna por debaixo, um túnel, é muito mais complicado. Então, o que acontece? Para você ligar uma margem à outra, você precisa construir uma ponte. A ponte surge, e essa ponte é uma coisa bastante antiga que os homens desenvolveram nos seus avanços de engenharia, mesmo rudimentares. Esta ponte, ela serve para ligar aqueles pontos que estão afastados. É uma situação que permitirá o acesso. Eu me recordo aqui na história de Júlio César, o general romano que conquista a Gália. Ele chega com o seu exército à região, se não me engano, do rio Danúbio, um rio muito grande, que era o limite do Império Romano com o Império ainda não império, mas as terras germânicas, as florestas teutônicas da Alemanha de hoje, que na época não era a Alemanha. A Germânia daquele tempo era um lugar habitado pelos bárbaros, aqueles indivíduos que os filmes mostram grandes, fortes, cabeludos, sujos, violentos, agressivos. Então, eles se sentiam protegidos do Império Romano por causa do rio, que era um rio muito grande, largo, que ninguém conseguia atravessar. Aí Júlio César encomendou dos seus engenheiros que construísse uma ponte. Uma ponte. Eles pegaram as árvores, eles fizeram os pilares, socaram os pilares no fundo do rio e construíram uma ponte que dava para atravessar o exército inteiro. A ponte de um lado ao outro do rio. Inacreditável. E isto em um espaço de 15 dias, se foi muito. Aí eles pavimentaram a ponte, e isso os germânicos que estavam escondidos no meio da floresta estavam vendo. Eles pavimentaram a ponte, puseram o assoalho e o exército inteiro atravessou. Atravessou a ponte para o outro lado. Ninguém foi atacado, eles ficaram, os guerreiros germânicos ficaram todos escondidos.
Júlio César ficou ali, passou um tempo ali, ele não investiu na conquista. Depois ele voltou pela mesma ponte e mandou demolir a ponte, desconstruí-la. Era uma demonstração da força de Roma aos germânicos, aos bárbaros germânicos. Porém, você vê, uma ponte, ela serviria para transitar o exército. Estão dizendo, olha, a gente pode entrar aqui a hora que a gente quiser. Vocês não sabem como que a gente faz, mas a gente faz assim. A gente passa. O rio não é um obstáculo. O obstáculo existe para ele ser vencido. Então, essa história dessa ponte que Júlio César manda construir serve também como uma referência aos nossos problemas, às nossas dificuldades. Às vezes nós temos que passar por uma situação, mas não definitivamente. Nós precisamos chegar ao outro lado, mas nós teremos que voltar. Então, muitas vezes essa ponte não será para sempre, né? Fala, Solange. Isso, só para a gente ilustrar o nosso programa, porque aqui está dizendo que a construção dessa ponte demonstrou que Júlio César poderia ir aonde quisesse, mesmo que apenas por uns poucos dias. Como ele tinha 40.000 soldados à disposição, a obra toda, ou seja, a construção da ponte, foi realizada em menos de 10 dias, utilizando madeiras cortadas no local. Ele atravessou com suas tropas para a margem oriental, daí ele realizou a guerra, tudo que ele tinha que fazer lá, depois ele voltou e destruiu a ponte. Isso vocês encontram aqui na Wikipédia. Tem detalhes, inclusive, da construção Danúbio, das né? vigas das vigas de madeira e tudo mais. A maneira como elas foram fincadas no fundo do rio. Vê se é o Rio Danúbio. Deixa eu ver, aqui em cima, eu acho que é o Rio Reno. As pontes de Júlio César sobre o Reno foram as duas primeiras pontes construídas no Rio Reno, das quais se tem notícia. Isso. Então você vê. Foi entre 55 e 53 a.C. Isso. Aqui, ó. É isso mesmo. A ponte tem até as figuras, né? Que a gente até pode colocar para você dar uma olhadinha. Você entende que esta é uma situação que mostra, no caso de Júlio César, um anseio de conquista, que ele vai, demonstra o poder e depois ele volta e destrói a ponte. Os outros não sabiam fazer. Algumas vezes nós estamos passando por problemas e não sabemos como resolver esse problema. Aí chega alguém na nossa vida, nos ensina e vai embora. E larga a gente agora, você já sabe fazer, agora você tem que se organizar para você fazer. Ou os germânicos, no caso de Júlio César, viram que era possível cruzar. A partir daquele momento, eles tiveram que começar a pensar como é que a gente faz uma ponte, como é que a gente constrói isso para um rio Reno tão gigantesco como era aquele ali. Nós temos que chegar do outro lado também. É uma tecnologia que o homem fez, nós também podemos fazer. Ou seja, algumas circunstâncias, elas são assim. Uma pessoa que está passando por uma dificuldade, por não entender determinada coisa, pode receber de alguém um ensinamento. Esse alguém não vai ficar na vida da pessoa o resto da existência. Ele ensina, orienta e vai embora. E você então fica agora tendo que viver sozinho. É a mesma situação de seus pais, seus tios ou seus avós, que quando você era frágil, receberam o seu corpo para que você pudesse resistir, formar-se, aprender, mas chega um momento que eles vão embora, ou você vai embora deles. Vai viver sua vida sozinho. E vai ter que resolver seus problemas sozinhos, vai ter que enfrentar as lutas do dia a dia sem o respaldo das pessoas que estavam te apoiando antes. Não que eles te abandonem, mas você quer mostrar que você é capaz. Então a gente observa que a ponte é uma ferramenta de trânsito para definir caminhos, ela nos leva com segurança por cima dos obstáculos, ou ela pode ser também um instrumento utilizado temporariamente para vencer um pantanal, uma coisa que está ali por alguns instantes, mas que depois ela pode ser substituída, ou você volta por ela, nunca mais vai precisar dela. Você aprende coisas. Então, o nosso capítulo de hoje tem a ver com essas peculiaridades na trajetória da existência. Tenho certeza que você que está me assistindo
guarda na sua memória situações ou pessoas que representaram para você esse padrão de trânsito seguro por cima de certas dificuldades. Eu vou citar aqui um exemplo clássico, que é a nova mãe, quando ela tem o filho e ela não sabe o que fazer com aquele boneco que se mexe, que grita, que por mais que você cuide, você não entende. Ela não sabe como vencer esse obstáculo. E aí o que ela faz? Ela chama a mãe dela. Mãe, o que está acontecendo? Eu já dei a comida, ele não para de chorar, eu não sei o que é. Ela está buscando como interagir com o outro lado, que é o bebê. Só que ela não entende a língua do bebê. Ela tem que falar com alguém que já passou pela experiência. E essa pessoa vai lidar, porque essa pessoa é a ponte, já passou por isso. Ela vai te dar como constrói essa ponte, a explicação. E aí então você começa a entender e você se qualifica para poder fazer a outra parte ser atendida nos seus reclamos, sem que você fique lá do outro lado do rio gritando: o que você quer? Como é que eu te ajudo? Eu não sei chegar aí. Não, você arruma um jeito. Então a mãe, nesse caso, se transforma em ponte para que você que está de um lado chegue até o outro lado onde está seu filho, sua criança, né? Depois de eu já ter falado tanta coisa, o que nós vamos ver hoje no nosso estudo? Então, hoje nós estamos no capítulo 36 e o título é: Você já serviu de ponte? André, você já serviu de ponte? Não sei, uma ponte pense, uma ponte capenga, meio furada, mas a gente tenta, não é? Emmanuel pergunta para o Chico: Você já serviu de ponte, Chico? Vamos ver essa história? Vamos lá então, vamos lá. Acompanhe conosco. Bem ensina Emmanuel: a natureza é sempre o celeiro abençoado de lições maternais. Em seus círculos de serviço, coisa alguma permanece sem propósito, sem finalidade justa. Nela vemos o ensino de tudo, qualquer elemento, qualquer coisa, o quadro de uma paisagem, a árvore, o rio, a fonte, o próprio estrume, tudo nos dá lições, quando vestidos com a virtude da humildade, sem visões estreitas, lemos o livro de Deus. Falávamos ao Chico sobre esses assuntos ao passarmos sobre uma ponte. Então veja só, eles estão raciocinando, estão vendo como as coisas acontecem, a natureza que nos mostra sempre quadros, uma paisagem, o rio, a fonte, o esterco, tudo nos ensina quando a gente está desejando, né, aprender. E conversando sobre isso, eles passaram sobre uma ponte. E então o Chico se lembrou que um espírito de um poeta, Casimiro Cunha, em sua maravilhosa Cartilha da Natureza, um livro que ele escreveu com esse título, através da psicografia do próprio Chico, Casimiro Cunha escreveu, entre outros, um pequeno verso, ou 2 versos. E o Chico se lembrou dizendo: ponte silenciosa, no esforço fiel e ativo. É um apelo à lei de amor, sempre novo, sempre vivo. Vendo-a nobre e generosa, servindo sem altivez, convém saber se já fomos como a ponte alguma vez. São trechos poéticos que nos chamam, e é esse o sentido da poesia, nos chamam a essa reflexão, a esse pensamento. A ponte bela, a ponte cheia de coragem, força, estando ali de uma forma altiva, de uma forma generosa, sem altivez, sem convencimento, sem grandeza, sem engrandecimento, está no silêncio, ali parada, sustentando o piso para as pessoas poderem chegar ao outro lado. É um apelo à lei de amor, ou seja, a lei de amor representa isso. Quantas vezes você, como pai ou mãe, precisou superar seus
seus problemas para dar aos seus filhos um bom exemplo, esquecer de você mesmo, dos seus sonhos, para fazer o seu filho crescer com o melhor para ele, não é mesmo? Você está servindo. E os filhos muitas vezes não reconhecem que você passou a noite em claro, que você teve que levantar cedo para preparar a roupa, preparar o alimento que ele vai levar para a escola, e ele vai chegar e reclamar: não gostei do lanche, aquele lanche não gosto. E ele não sabe quanto custou para fazer aquele lanche, né? Mas o amor é exatamente essa ponte que serve em silêncio e se renova de forma fiel, ativa, se renova sempre, está sempre vivo. E então Casimiro pergunta na poesia, observando este ato, ou essa estrutura sempre nobre, generosa, que é a ponte, servindo sem engrandecimento, sem reconhecimento, sem elogio. Quantas vezes você já passou por cima de uma ponte, nem notou o buraco que estava embaixo de você, nem notou o riozão que tinha que ser atravessado? Já pensou se não existisse aquela ponte, como é que você ia chegar no seu destino? Já pensou se você tivesse que descer da carroça, levantar as calças, passar por cima do riacho cheio de pedregulho, para chegar do outro lado, depois puxa o burro, puxa a carroça, aí você sobe de novo, aí tem que subir o morro todo. Você fala assim, você chegava do lado e fala, tem alguém que tem que construir uma ponte aqui, não é possível. Você sente a falta da ponte. Mas quando você tem a ponte, você não se lembra mais do obstáculo que ela está te facilitando a vida para vencer, não é mesmo? Por quê? Porque a gente não está passando pela dificuldade. Então, o Chico, ou o Casimiro Cunha, termina dizendo, você vendo a ponte nobre e generosa, servindo sem altivez, convém saber se já fomos como a ponte alguma vez. Se já fizemos isso, se já servimos sem nos achar os melhores, sem nos sentirmos convencidos, sem sermos o tal, o bom, o bonito, o sábio, o forte, sem esperar elogios, se nós já apresentamos alguma coisa que pudesse vencer obstáculos na vida dos outros. Então, Chico, falando sobre as coisas da natureza com o Ramiro Gama, lembra dessa passagem, né, Solange? Isso mesmo. E então, vamos Chico, continuar? Vamos lá. Chico lembrou-se de haver Emmanuel lhe perguntado um dia, você já serviu de ponte alguma vez, Chico? E o Chico ficou quietinho, silenciou. Mas, dias depois, o Chico ficou pensando na pergunta de Emmanuel, né? Você já serviu de ponte alguma vez? E essa é uma pergunta que a gente deve se fazer, né? Você que está me ouvindo, eu, todos nós já servimos de ponte, aquele que serve para diminuir os obstáculos. E Emmanuel lhe pergunta. Dias depois, diz o Ramiro, né? Viajando com um sacerdote de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte num ônibus, o Chico diz que havia recordado essa pergunta que o seu querido guia Emmanuel lhe havia feito, se ele se havia servido de ponte. Ele tinha então de Pedro Leopoldo até Belo Horizonte 1 hora de viagem. Com 1 hora de boa conversa, ele conversou com o companheiro de viagem que estava ali ao lado dele. E nesse momento ele explicou para o companheiro de viagem aquilo que ele já havia conhecido em relação ao mundo espiritual, aquilo que ele já tinha conseguido apreender das leis do universo. Esse companheiro que estava do lado do Chico era um sacerdote, olha lá, viajando com um sacerdote, um padre. O padre tem uma religião diferente, ele tem uma formação teológica, uma pessoa culta, instruída, lida, mas que não conhece muitas vezes o que representa a doutrina espírita. Já o Chico não. O Chico está com o pé dos dois lados. O Chico é a ponte, né? Ele está no mundo físico, está no mundo invisível. E então, com essa hora de conversa, ele repartiu com o irmão sacerdote, companheiro de viagem, aquilo que ele, Chico, já conhecia. E nessa hora, a Solange vai continuar a leitura para nós. Ele sentiu o que, Solange? O Chico sentiu que ele já tinha sido ponte para que o servo do Cristo, aquele sacerdote,
em tarefa testemunhal, ganhasse a outra margem do conhecimento, o novo, com o amigo celeste que se sentisse maravilhado. Ou seja, o Chico, então, aproveitando aquela hora, ele foi narrando, ele foi contando daquilo que o Chico conhecia sobre o Espiritismo, sobre essa doutrina tão confortadora, tão esclarecedora. Então ele foi explicando para o sacerdote o que era o Espiritismo e para que o sacerdote se sentisse maravilhado, que ele conhecesse essa outra margem do conhecimento, como diz o texto aqui, esse outro ponto de vista. Então o Chico, nesse momento, ele sentiu que realmente ele tinha sido uma ponte. E aí o Ramiro termina dizendo: quantas vezes podemos ser pontes e deixamos passar a oportunidade? Que a lição nos sirva. Abençoada lição de Emmanuel e Casimiro Cunha. A esse respeito, eu às vezes me encontro com pessoas que estão frequentando nossa instituição, que inclusive são trabalhadores da nossa casa. Nossa instituição em Campinas tem atividades ligadas também ao tratamento espiritual, sem corte na pele, atendimento gratuito. Faz mais de 30 anos que isso acontece lá. E a gente observa algumas pessoas que chegam e nos contam assim: ai, eu fui no médico. O médico tinha me mandado fazer alguns exames. Eu fiz os exames e depois eu voltei no médico. Depois de ter feito os exames, mas depois de que eu passei pela cirurgia espiritual, eu voltei no médico, o médico me viu e falou assim: mas o que aconteceu com você? Você tinha um problema, agora você não tem mais? O que houve? O que você fez? E a pessoa fala: ai, você falou para ela que você tinha feito cirurgia espiritual? Ai, eu não, né? Ai, por que eu falei? Eu falei: ai, doutor, não sei, né? A pessoa, em vez de ela dizer para o médico que ela tinha se submetido a um tratamento espiritual, que a única coisa diferente que ela tinha sido feito, que teria sido feito, foi isso, ela fica com vergonha. Não, eu não quis assim contrariar o médico. Ah, pelo amor de Deus, criatura. É a oportunidade do médico saber que existe uma realidade do mundo espiritual que atende, beneficia, que cura mesmo sem ele, e ele poderá pensar sobre isso, mesmo que ele não acredite. A pessoa fica com dedinhos para dizer: eu fui num centro espírita, fiz uma cirurgia espiritual. Ai, eu não sei se ele vai acreditar. Você não tem que pensar se ele vai acreditar ou não. Esse é o momento de você ser ponte, de você dizer ao médico: olha, doutor, eu tenho aqui uma experiência que eu vou compartilhar com o senhor, não sei se o senhor acredita ou não, mas a única coisa que eu fiz, eu fui no lugar, eu fiz um tratamento espiritual sem corte na pele, e o resultado é esse aí que o senhor está vendo. O médico vai ter que pensar, ele vai ter que entender. E, surpreendentemente, alguns médicos, eles fazem questão de saber mais, mas é preciso que a pessoa diga. Você já notou que os nossos irmãos evangélicos de Testemunha de Jeová, eles batem na sua casa para fazer uma leitura bíblica ou para te deixar um papelzinho? E eles não têm vergonha? Eles estão tentando passar uma mensagem. É claro que eles têm a maneira de pensar deles, você não é obrigado a seguir. Mas eles estão indo onde você está, eles não têm vergonha disto. Eles querem ser pontes do jeito deles, mas eles querem ser pontes. E a gente que se diz espírita: ai, não, você falou que você... Eu não falei. Uma vez, Solange, eu me recordo que nós fomos visitar uma irmã nossa que estava internada numa UTI, numa casa aqui, uma casa de saúde aqui de Campinas, e a filha que nos levou lá, a filha e o genro, estavam na porta da UTI e eu estava atrás, que eles tinham pedido para a gente fazer passes magnéticos na mãe, uma trabalhadora da nossa casa. E então, quando chegou a hora ela tocou a campainha, ao abrir a porta da UTI, veio uma freira. Quando a freira chegou, a moça começou a dizer: irmã, nós viemos aqui fazer uma oração para a fulana, a mãe dela, estava internada. A irmã falou assim: vocês vieram fazer oração? Qual é a religião de vocês?
Aí eu gritei de trás, nós somos espíritas, irmã. Porque ela estava enroscada, engasgando. Porque eu vou falar que eu sou espírita para a irmã que é católica, aí ela não vai deixar. Nós somos espíritas, irmã. Nós estamos aqui para orar por uma irmã nossa que está aí também. A irmã, pois não, seja bem-vinda, entrou, todo mundo entrou. Nos acolheu sem problema, mas a tonta espírita estava ela estava com medo que a irmã não deixasse ela entrar na UTI. Porque ela é espírita. Imagina isso. Que um cristão negue a outro cristão o acesso a uma mãe que está doente. É uma pessoa que está insegura do que ela crê, uma pessoa que realmente não tem convicção de nada. E nós vemos isso, muita gente no movimento espírita com medo. Porque vão pensar que eu sou macumbeiro, problema deles. Vão pensar que eu sou, que faço magia negra, problema deles. Que eu bebo sangue de galinha, problema deles. Deixa eu pensar, você faz isso? Qual é o problema? Você não faz. Então assuma. Não, é que eu não quero ofender. Ora, bolas, você não quer ofender a religião alheia só falando que você é espírita? Isso é ofensa? Isso é uma agressão? Não. Você está numa roda, tem 2 católicos, tem 3... Eles não têm vergonha de dizer que são católicos, são evangélicos. Chega em você, quem você é? Eu sou cristão. Pelo amor de Deus. Você vai dizer que você é cristão? Não, eu sou cristão espírita. Ótimo, ótimo, isso mesmo. Você é cristão espírita. Você está sendo ponte. Sabe por quê? Você pode não imaginar. Mas a hora que você disser que você é cristão espírita, ou que você é espírita, vai ter alguém daqueles católicos, evangélicos, que está ali passando por alguma dificuldade, que eles não encontram resposta na religião deles, que eles vão procurar, vão atrás de você, escondidinho, para você explicar para eles o que é aquilo. Porque eles não sabem. Eles não têm quem explique. Eles não têm onde encontrar resposta. E nesse momento você foi ponte. Você, sem querer impor a sua fé, você anunciou o que você era. E a pessoa pode se interessar. Você é espírita? O que é isso? É espiritismo que lê sorte? Não, você está equivocado. O espiritismo não faz isso. Mas eles não têm aqueles negócios de fazer despacho. Não, isso não é espiritismo. Tem gente que mexe com espírito. Aliás, como o católico tem gente que tem vidência, como evangélico tem gente que tem vidência, que ouve espírito. Eles chamam de outros nomes, Espírito Santo, coisas desse tipo. Todas as religiões têm isso, mas quando você fala que para facilitar e encurtar a conversa, diz, eu sou espírita que nem o Chico Xavier era, do Chico Xavier. A pessoa sabe. Ou de Allan Kardec, né? Ou de Allan Kardec. Allan Kardec é o nome mais complicado para a pessoa. Mas o Chico Xavier no Brasil, todo mundo já ouviu falar. Você então é da religião do Chico? Sou da religião do Chico Xavier. Que bacana. Sabe, eu não sei, eu tô tendo um sonho estranho, eu não consigo dizer o que é. Vai começar a contar para você. Por quê? Porque você lançou o lado da ponte. Você lançou a ponte. Se a pessoa quer voltar por cima da ponte para te procurar, você já abriu o caminho. Ou então você construiu metade da ponte. Ela já sabe que você é espírita. Ela constrói a outra metade, se ela quiser, que é para chegar em você, para contar o seu problema, para pedir uma orientação. Agora, se você não diz nada, porque você não gosta de se meter na religião dos outros, você não é ponte. E isso é uma tolice, que às vezes eu fico abismado de ver gente no movimento espírita com vergonha de se dizer espírita. Com dedos, com pruridos, de quase uma autoculpa. Eu sou, mas não é aquilo, viu? Não faço aquilo. Não, eu sou espírita. Espírita de Allan Kardec, alguns dizem eu sou espírita de Mesa Branca, eu sou espírita do Chico Xavier. Alguma coisa para definir o que é. Não porque o espiritismo precise disso, mas porque a mente da pessoa que está viciada em outras circunstâncias, ela poderá se esclarecer mais a esse respeito. Ela vai ver que você tem uma visão do mundo diferente daquilo que o povo chama aí de macumba, de despacho, de magia negra, essas coisas. Mas isso é ser ponte, Solange. É isso mesmo. Pensando sobre esse assunto, todos nós somos pontes, né? E o próprio Livro dos Espíritos diz que o nosso dever é ajudar os homens. De que maneira nós estamos ajudando os homens? E essa questão de ser ponte, ela é fundamental.
Agora, isso que o André estava comentando, eu me lembro que muitas pessoas nos escrevem lá na TV Alvorada Espírita e nós sabemos que entre essas pessoas nós encontramos evangélicos, nós encontramos budistas, existem pessoas católicos de várias religiões que não têm coragem de ir ao centro espírita, mas têm coragem de assistir uma televisão espírita. Como aqui, a TV Mundo Maior também, muitas pessoas de outras religiões têm acesso ao espiritismo através dessas TVs. E essas TVs são ponte também para que essas pessoas possam ter um entendimento maior sobre o que é a doutrina espírita e mudar, né, mudar a cabeça, mudar o pensamento de que o espiritismo é aquela questão de que é macumba ou etc. E não é nada disso. Então nós vemos que cada um de nós é ponte. Eu, você e você, inclusive, que está assistindo o programa, você pode ser ponte através do seu compartilhamento, através de quando você faz um comentário, quando você compartilha uma palestra, um programa bonito, interessante, você está sendo ponte também para que essas pessoas que estão do outro lado possam assistir algo edificante, algo interessante, algo bonito. Então nós não podemos perder essa oportunidade, principalmente nesse período em que as coisas são tão tumultuadas e nós temos sim o dever de compartilharmos coisas positivas, compartilharmos aquilo que é bom. Porque às vezes as pessoas falam assim, ai, eu recebi uma mensagem, eu recebi o chamamento para ir para uma palestra, mas eu não compartilhei com os meus amigos, porque eu não sei se eles são espíritas, eu não sei se eles vão querer. Você está preocupado se eles vão querer ou você está preocupado que ele fique sabendo que você é espírita? Você tem vergonha disto? Você deve compartilhar as coisas boas com todo mundo. Você manda bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aquela xicrinha de café fumegando, bom dia, que seu dia seja lindo. Aquela xicrinha a pessoa nem vai beber porque está no seu WhatsApp, está no Instagram, é uma coisa virtual. Mas se você mandar um link, se você manda uma mensagem que vai haver uma palestra, que a pessoa pode assistir mesmo de casa, isso muda a vida da pessoa, muito mais do que a xicrinha de café. Se você gosta daquelas pessoas para quem você compartilha, envie sempre o chamado, envie sempre a notícia, porque isso, quem vai aproveitar não é problema seu, é o problema da pessoa. Jogar a semente é a função do semeador. Se vai nascer ou não, Deus é que sabe, mas a pessoa que está lá, se ela estiver com o terreno pronto, certamente vai nascer alguma coisa. Só porque alguém jogou a semente. O semeador joga e vai embora, ele não fica lá parado. Se vai nascer ou não vai? E hoje, estou aqui de novo, você não nasceu ainda. Não, o semeador joga a semente e vai embora. Essa função é fundamental na vida das pessoas que estão em nossa convivência. E é isso que você pode fazer em todos os caminhos. Não só na internet, mas nos lugares onde você passa. O ID, a editora ID, tinha um programa que era esqueça um livro no banco do ônibus, um livro espírita, que ela fez edições de livros espíritas de baixo custo para você adquirir e você largar nos lugares para as pessoas poderem fazer uso deles. Uma amiga minha era dentista, eu ia no consultório dela, ô fulana, você não quer deixar os livros aqui? Só tinha aquelas revistas porcaria velha, aquelas revistas de bobagem, de fofoca. Eu trago para você os livros aqui. Você me traz? Eu trago. Ela botou um carrinho lá, eu trouxe uns 8 livros. E aí nesse dia eu tinha consulta com ela. E ela falou assim, eu coloquei os livros lá na recepção. Ai, será que alguém já pegou? Então terminamos o tratamento e a gente foi devagarzinho na recepção. Quando nós chegamos na recepção, tinha uma freira sentada na recepção. Uma freira. Que era um lugar perto de um desses lugares onde as freiras moram, né? De um convento. A freira fazia tratamento dentário lá. Adivinha o que a freira estava lendo? O livro espírita de Dr. Bezerra de Menezes. As revistas estavam todas lá no lugar. A freira católica tinha pego o livro espírita e estava lendo. Ela olhou para mim e falou assim, tá funcionando. Falei, tá funcionando. Alguém busca alguma coisa boa e você está fornecendo, né, Solange? Isso aí. Isso mesmo, muito bonito. E você, já foi ponte alguma vez? Está sendo? Você pode ser ponte hoje, ó. Olha aqui, ó. Dê o seu like. Comente o nosso programa se você gostou e também compartilhe, isso é muito importante. É isso aí, gente. Até o nosso próximo. Um beijo Alegria grande de viver. Tchau. Tchau.